Família brasileira Schurman chega a New York com campanha de conscientização Voz dos Oceanos. Casos de varíola do macaco saltam 40% nos Estados Unidos e país tem pouca vacina disponível. Invasão de privacidade. Vídeos de campainhas estão sendo enviados às autoridades sem conhecimento dos donos. Na Flórida, a polícia prende crianças de 12 anos que apontavam arma carregada para pessoas nas ruas. E tem reportagem sobre o mundo mágico de balões que acontece amanhã em Orlando para promover boas ações para crianças em estado grave de saúde. Uma brasileira está entre os artistas. Esse projeto é cada um dando o melhor que sabe para fazer algo acontecer junto. Olá, boa noite. Boa noite. A edição de hoje começa com a história da família brasileira Schurman, que está em New York com a expedição Voz dos Oceanos. É uma campanha em defesa dos mares que representam 70% do oxigênio no mundo. Pois é, eles estão viajando aí pelos oceanos já há 11 meses. Subiram pela costa leste americana, pelo Atlântico e agora pretendem voltar pelo Oceano Pacífico, lá do outro lado. A ideia é conscientizar as pessoas sobre o lixo jogado na água. A Carolina Camargo tem todas as informações pra gente. Chegar em New York e passar com o veleiro em um dos pontos mais simbólicos da cidade, a Estátua da Liberdade, teve um gostinho especial para Heloísa Schurman, a matriarca da família brasileira que navega os oceanos há 40 anos. Passar com o nosso veleiro chegando em Nova York, eu não pude conter as minhas lágrimas. Eu fiquei muito emocionada. Eu vim para Nova York nos anos 60. Minha mãe veio se casar com um americano, ela era viúva, conheceu esse americano e veio, ele era viúvo também, então ela veio, trouxe eu e minha irmã e ela veio se casar com ele e a gente veio viver em Nova York. Eu morava na 72 com Central Park West e a gente passeava muito, né? Conheci Nova York, morei aqui durante 8 anos, fiz o high school aqui, fiz a universidade NYU. Então, Nova York é um pouco do meu lar também. Então, chegar em Nova York foi como estar em casa, foi muito lindo. A Big Apple é a terceira parada da expedição A Voz dos Oceanos nos Estados Unidos, em uma série de 10 portos pelo país nos próximos 5 meses. O projeto, que já passou por diferentes países, é um alerta sobre a quantidade de plástico no mar e um destaque sobre a importância das águas na vida das pessoas. 70% do oxigênio do mundo vem dos oceanos. Chegar aqui com uma iniciativa brasileira, né, e fazendo um barulho que a gente vem fazendo é emocionante, é também uma responsabilidade muito grande e também um grande desafio, né? Porque a gente está vindo de um país para falar para um outro país o que está acontecendo, então a gente também sente a resistência. Nós temos 2 encontros importantes na ONU, um deles com a UNEP, que é o UN Environmental Program, que é o pessoal que está conosco, nossos parceiros, a gente vai lá conversar com eles, e também vamos ser recebidos pelo Peter Thompson, que é o embaixador dos oceanos para a ONU. Mas a exposição é apenas um meio de divulgar a importância sobre a conscientização do plástico nos oceanos. Para marcar a passagem do projeto por New York, foi inaugurada a exposição Obsessive Sea, com obras de 5 artistas discutindo a importância do mar em nossas vidas. Incorporamos esse pilar das artes porque nós temos visto muitas iniciativas de pessoas que estão usando a arte para trazer uma conscientização. Foi muito emocionante ver que a arte também está tomando conta e cuidando dos oceanos. O perfil das pessoas que vão nas exposições de arte, seja qual for o tema, são pessoas também mais sensíveis, mais ativistas em geral. Então eu acho que para esse público é importante a gente mostrar esse projeto e convidar as pessoas a conhecer um pouco mais a respeito. Entre os trabalhos apresentados, esculturas, fotografias e peças em acrílico fizeram o público presente refletir. O mar, ele é fundamental nas nossas vidas, ele está presente em todos os nossos momentos. Tudo que acontece com a gente tem relação com o mar e, ao mesmo tempo, a arte, ela integra isso. É válido tudo isso porque nós temos que pensar muito nesse nosso problema que estamos enfrentando da poluição das águas. A
cantora Crystal Sky fez uma homenagem ao projeto com o lançamento ao vivo do single Only One Home, que fala a respeito da preocupação com o meio ambiente. A noite terminou com a brasileira Simone Gutierrez colocando todo mundo para dançar ao som de clássicos americanos como New York, New York. Agora a gente mergulha num mundo de magia. Acontece amanhã em Orlando, na Flórida, o Mundo Encantado dos Balões. O evento tem como objetivo aí encantar os visitantes e também arrecadar dinheiro para um projeto muito lindo que realiza sonhos de crianças em situação grave de saúde. E olha que incrível, gente. Entre os artistas desses balões aí tem uma brasileira. Ela foi convidada para fazer parte aí desse seleto grupo, que conta com profissionais do mundo inteiro. Balões para todos os lados. Em poucas horas, essa sala de convenções terá sido transformada em um mundo mágico. Os artistas já estão nos preparativos finais. Já já, cerca de 300 mil balões serão castelos, florestas encantadas e paisagens incríveis, como o fundo do mar. Essa é a Sandra, uma das artistas de balões brasileira que está entre os 400 escolhidos para fazer parte do projeto. Ela mostra como está a montagem final da Terra Mágica de Balões. Vai ser o Candyland, vai ser a área de doces, né? Aqui dá para ver até um pedaço do navio pirata, que está quase pronto. Serão mais de 2.000 metros quadrados cobertos com artes de balões. Algumas exibições chegarão a 7 metros de altura. Tudo para ajudar crianças gravemente doentes cadastradas no projeto Give Kids the World, que realiza sonhos desses pequenos que têm pouco tempo de vida pela frente. Desde 1986, mais de 176 mil famílias já foram beneficiadas pelas ações aqui nos Estados Unidos e em mais de 70 países. No sábado, muitas dessas crianças vão se encantar com a cidade mágica dos balões e toda a verba arrecadada na bilheteria será revertida para o projeto. A brasileira Sandra diz que está emocionada em participar do evento. É uma forma de trazer alegria, de trazer memórias inesquecíveis dessa criança. É uma experiência tremenda, né? Porque esse projeto ele é diferente de você ir para uma convenção. Porque na convenção você vai para aprender o que os instrutores estão ensinando. Esse projeto não, esse projeto é cada um dando o melhor que sabe para fazer algo acontecer junto, né? Então a gente se sente muito feliz de poder contribuir e também de poder estar participando dessa experiência que eu acredito que vai ser inesquecível, né? De ter pessoas do mundo inteiro e não é pelo dinheiro, né, que nós estamos aqui. É balão com propósito, né? Um propósito de cooperar com essa fundação. Sandra já mora nos Estados Unidos há 23 anos e foi aqui no país que ela desenvolveu o talento nas técnicas de arte com balões. Um trabalho que ela adora, principalmente pelas sensações que provoca em crianças e adultos. As crianças e as famílias, elas ficam muito felizes na hora que elas verem um arranjo, uma festa decorada, né? Então, o balão ajuda a fazer o momento das pessoas ser mais especial, né? E as memórias que ficam também são legais, porque é um compromisso muito grande. Os ingressos para o evento podem ser comprados no site da instituição Give Kids the World. Agora vamos às notícias que foram destaque no mundo inteiro nesta sexta-feira. O presidente americano Joe Biden foi recebido pelo príncipe saudita Mohammed bin Salman. Depois, participou de uma reunião com o rei e membros do governo. O encontro foi alvo de críticas, já que a Arábia Saudita é acusada aí de matar brutalmente um jornalista em Istambul. Os dois líderes evitaram falar sobre esse assunto.
Essa mudança aí de postura do governo americano em relação aos sauditas é considerada bem estratégica. O motivo é que o presidente Joe Biden quer convencer o país a baixar o preço do petróleo, que disparou com a guerra da Ucrânia com a Rússia e foi sentida, claro, nos postos de gasolina americanos. E o número de casos da varíola do macaco continua disparando aqui nos Estados Unidos. Já são 1.050 contaminados. Autoridades acreditam que esse número deve dobrar, já que o vírus fica incubado cerca de 3 semanas. O governo também aumentou a distribuição de testes pelo país e solicitou mais 1,5 milhão de vacinas à Dinamarca. O carregamento deve chegar já nas próximas semanas. O número de casos aí de monkeypox, a varíola do macaco, no mundo inteiro chega a 11 mil. A OMS avalia decretar emergência de saúde global. E na Flórida, o vídeo de um homem atirando com um rifle AK-47 contra 3 jovens provocou uma grande polêmica nas redes sociais. As imagens foram gravadas pela campainha da casa desse morador, que abriu a porta e foi cercado por 3 adolescentes que tentavam entrar na residência. Ele conseguiu fugir, pegou o rifle e voltou disparando contra os invasores. Os jovens conseguiram escapar ilesos. Olha só que imagens impressionantes. Com esses tiros aí, claro, os vizinhos chamaram a polícia, mas as autoridades informaram que o proprietário da casa, que atirou com essa arma de múltiplos disparos, agiu em legítima defesa e, por isso, não vai responder por nenhum tipo de crime. Bom, no próximo bloco a gente mostra o flagrante impressionante da prisão de 2 meninos de 12 anos na Flórida. Eles foram detidos depois de ficar na beira de uma rua apontando uma arma carregada para quem passava no local. E também tem reportagem sobre o impacto da inflação nos salários, que subiram 4,5%, que não supera a inflação. Ou seja, o que o trabalhador ganha não está sendo suficiente. A gente volta em instantes. Américas no ar. Oferecimento BB Américas. A nossa gente faz a diferença. Ultimate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Reduce Chip. Melhore agora a sua qualidade de vida. Royal Mortgage USA. Porque você merece o melhor. Já voltamos. E olha, depois de quase 2 anos de pandemia e viagens canceladas, o mercado do turismo está de volta no mundo inteiro, mas os altos preços das diárias de hotéis estão desanimando os turistas. Um estudo testou o índice de satisfação de 34 mil hóspedes americanos em 2022. E isso mostrou que muitos viajantes não estão satisfeitos com o que eles estão pagando nas hospedagens. A Eloá Orazen tem todos os detalhes dessa história pra gente. Essa forte turbulência na satisfação dos viajantes tem explicação: o preço da estadia. O estudo conduzido pelo Instituto JD mostrou que os entrevistados estão sentindo no bolso o aumento de mais de 34% do preço médio dos hotéis. Isso explica, pelo menos em partes, a queda de 8 pontos na satisfação geral dos turistas comparado aos anos de 2020 e 2021. Aqui em Los Angeles, por exemplo, um quarto de hotel 3 estrelas custa, em média, $431 por noite. Já um hotel de luxo cobra, em média, $1.800 por uma noite. Os valores variam de acordo com a estação e a ocasião, mas eles estão mais altos que nas cifras pré-pandêmicas. O aumento da cobrança dos hotéis tem a ver também com a inflação fora do controle, que afeta gasolina, alimentação e passeios. Apesar da escalada dos preços, muitos hotéis nesta temporada de férias de verão, no mês de julho, estão registrando ocupação de 70%. Nos últimos meses eu fiz algumas viagens dentro dos Estados Unidos, a lazer e também a trabalho. Eu fui para Dallas, fui para Nova York, fui para Washington. E em todas essas cidades eu fiquei em hotéis. Nos de lazer eu tentei usar pontos para pagar, que é uma dica interessante nesse momento, né? Tá valendo a pena, em alguns casos, você usar os pontos do seu cartão de crédito, que foi o que eu fiz em algumas cidades, para pagar esses hotéis. Em outras, o que eu fiz foi usar serviços de last minute, que são sites onde você entra, tipo, quero ir para Nova York, vou fazer isso nesse final de semana, inclusive. Quero ir para Nova York e passar o sábado para domingo, assim. Você entra no sábado de manhã e vê quais são os hotéis que estão oferecendo
mais descontos. Já foi mais vantajoso esse tipo de serviço, agora está mais difícil por conta da demanda alta, mas ainda assim é uma opção. Uma coisa muito ruim é que, além dos hotéis estarem mais caros, o atendimento está pior, porque eles estão sofrendo, assim como outros serviços, com a falta de pessoal para trabalhar. Então, a gente tem que ter paciência e entender que o mercado todo está se adaptando, está se readaptando a essa retomada do turismo. E já que a gente está falando de gastos mais altos e inflação, fica a pergunta: e os salários? Você percebeu que seu poder de compra diminuiu? Olha, 50% dos americanos reclamam que o salário não acompanhou os preços. Pois é, mas os economistas dizem que esses salários aumentaram sim, pelo menos 4,5% só nesses últimos 12 meses. E que no próximo ano, em 2023, virão novos e maiores aumentos. Mas isso vai compensar a inflação? Olha só a resposta. Em 2023, são esperados aumentos salariais considerados os maiores em 15 anos. Essa projeção é da consultoria Willis Tower Watson. Apesar da boa notícia, esses reajustes não vão ser suficientes para superar a inflação. Vão continuar abaixo dos índices e a sensação da população continuará sendo de perda salarial e pouco poder de compra. Uma pesquisa com 1.400 empregadores americanos apontou que eles pretendem aumentar os salários dos funcionários pelo menos 4,1% no ano que vem. O problema é a inflação, que continua subindo. Em junho, atingiu 9,1%, a maior desde 1981. A projeção é que continue assim até o ano que vem. O Escritório de Estatísticas do Departamento de Trabalho apontou que o poder de gastos dos trabalhadores caiu mais em 2 anos do que durante 20 anos. Por causa da inflação, a perda salarial dos trabalhadores foi de quase 4%. Resultado: mesmo que os aumentos sejam maiores do que o normal, os trabalhadores não vão perceber o reajuste por não acompanhar o ritmo atual da inflação. Essa crise salarial virou uma das preocupações dos empregados e empregadores. Esse é um dos principais motivos da onda de demissão que atinge os Estados Unidos. Agora a gente traz um caso que está repercutindo e muito nessa sexta-feira em todo o país. No condado de Volusia, na Flórida, 2 crianças de 12 anos foram presas e vão enfrentar acusações bem severas. O motivo é que, segundo a polícia, elas estavam nas ruas com uma arma carregada e apontando para cada carro e pessoa que passava. A prisão dos 2 foi registrada em vídeo. Olha só. 911, where's your emergency? A polícia foi acionada depois que moradores de Oak Hill denunciaram as crianças por medo. Elas estavam na beira de uma estrada apontando uma arma para quem passava. A ação da polícia foi registrada pelas câmeras presas aos uniformes. As imagens foram conseguidas com exclusividade pela rede ABC. Put your hands up! Stop running right now! A policial viu o momento em que as crianças jogaram a arma no matagal. How old are you? We are both 12. Keep your hands where I can see them. Where's the gun? I saw you with it in your hand. What do you mean? As crianças foram presas e a polícia encontrou a arma carregada que havia sido escondida. Os menores, que não têm passagens pela polícia, estão em um centro de detenção infantil. Serão indiciados por agressão agravada, ameaça e porte ilegal de arma de fogo. O xerife da cidade elogiou a ação da policial e disse que foi um alívio que as crianças jogaram a arma longe, senão algo pior poderia ter acontecido. A polícia, a mãe de um dos meninos, disse que a arma pertence a ela e que o filho pegou escondido antes de sair com o amigo. E no próximo bloco tem alerta de invasão de privacidade. Vídeos gravados por campainhas nas portas estão sendo enviados às autoridades sem o conhecimento dos donos. E a gente também mostra para vocês que mais de 4.000 cães da raça Beagle foram resgatados de uma instalação farmacêutica na Virgínia por maus tratos. Foi a maior operação desse tipo nos Estados Unidos. A gente volta já.
Já estamos de volta e para falar de um assunto polêmico. Você tem aquelas campainhas na porta da sua casa que gravam vídeo e áudio ao mesmo tempo? Então é bom ficar atento, porque muitas dessas gravações estão sendo divulgadas e enviadas direto para a polícia sem a autorização dos proprietários. Várias empresas fornecem esse serviço, mas algumas delas estão infringindo leis de direito à privacidade. A Amazon Ring, por exemplo, forneceu imagens e áudios dessas campainhas para as polícias sem mandado ou consentimento dos proprietários. Isso já teria acontecido pelo menos 11 vezes só neste ano, mas o número pode ser muito maior. A empresa alega que fez isso agindo de boa fé. Os vídeos com áudio foram enviados à polícia após a empresa avaliar por conta própria o que qualificaria como perigo eminente. A Amazon alega que a ideia é prevenir tipos de crimes, comportamentos suspeitos e ainda ajudar na prisão de criminosos. Atualmente, a Amazon Ring tem parceria com mais de 2.000 agências de execução de lei e aproximadamente 500 departamentos de bombeiros que podem solicitar dados de vigilância de campainhas. Mesmo assim, a empresa necessita comunicar aos seus clientes que o vídeo foi repassado para as autoridades. E no estado da Virgínia, mais de 4.000 cachorros da raça Beagle foram resgatados de uma instalação farmacêutica onde sofriam maus tratos. Os cães eram criados para serem cobaias de pesquisas científicas e foram encontrados em condições desumanas. Os animais eram mantidos em jaulas coletivas, sem qualquer proteção, ou ficavam dias presos em pequenas caixas de transporte. E sob altas temperaturas, algumas salas marcavam mais de 85 graus Fahrenheit. Todos os animais estavam estressados e com fome. Os mais de 4.000 Beagles eram mantidos nas instalações da rede farmacêutica em Vigo, onde sofriam maus tratos e eram usados como cobaias em testes desumanos. A farmacêutica estava sendo processada pelo governo federal pelos maus tratos, depois de acumular mais de 70 violações contra a lei de bem-estar animal. Tudo isso só no último ano. O vice-presidente de análise de evidências do Grupo PETA diz que a Envigo já teve chances de reverter sua situação com a justiça, mas ignorou os pedidos de cumprimento da lei. Pervasively violating the Federal Animal Welfare Act, which establishes basic bare minimum standards for caring for dogs, cats and other animals. O resgate dos animais aconteceu depois de uma decisão judicial. Na investigação se descobriu que no local, além dos testes, os animais sofriam eutanásia por não aguentarem mais tanto estresse. O Departamento de Agricultura determinou que as instalações sejam fechadas e os animais foram encaminhados para sociedades humanitárias para serem colocados para adoção. My first reaction was I didn't want to hear it and I didn't want to see it. A Sue, que recebeu 500 desses cães em seu abrigo, diz que essa foi a maior remoção de animais da história do país e que protetores de animais em diversos estados estão unidos para recuperar os traumas dos bichinhos e encontrar para eles famílias capazes de doar muito amor e proporcionar uma vida feliz. It is equally heartwarming when you see these dogs touch grass for the first time and start to sniff and smell the air. It's just amazing. E agora um alerta, um perigoso e potente herbicida foi encontrado em mais de 80% de amostras de urinas aqui nos Estados Unidos. Pois é, ele foi encontrado tanto em adultos quanto em crianças. Olha só, esse produto químico usado para matar ervas daninhas pode provocar câncer. O produto se chama glifosato. É um dos herbicidas mais usados no país e um dos mais tóxicos também. Serve para matar ervas daninhas nos jardins de casa, nas calçadas, parques e até nas ruas. Segundo o CDC, Centro de Controle e Prevenção de Doenças, de 2.310 amostras de urina, o químico foi encontrado em 1.885. Quase um terço das amostras vieram de crianças com idades entre 6 e 18 anos. O glifosato é um ingrediente ativo da marca Roundup, empresa que foi comprada pela farmacêutica alemã Bayer. No mês passado, a Suprema Corte rejeitou uma oferta da Bayer para encerrar milhares de processos
processos alegando que o herbicida causava câncer. A Bayer diz que o produto é seguro e que a exposição humana ao glifosato é muito baixa, mas a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer da OMS, a Organização Mundial de Saúde, classifica o glifosato como cancerígeno em humanos. Depois do intervalo, a gente conta a história curiosa de uma brasileira que busca indenização 46 anos após o marido sumir no Triângulo das Bermudas. E a gente também mostra as ações que estão sendo feitas no Arizona com moradores de rua que sofrem com as temperaturas recordes deste verão. A gente volta em instantes. Américas no ar. Oferecimento BB Américas. A nossa gente faz a diferença. Ultimate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Reduce Chip. Melhore agora a sua qualidade de vida. Royal Mortgage USA. Porque você merece o melhor. Estamos de volta e com uma história bastante curiosa. Uma brasileira espera até hoje por uma indenização depois que o marido sumiu no Triângulo das Bermudas, aqui pertinho na costa americana. Pois é, esse desaparecimento desse brasileiro aconteceu há 46 anos. O caso já foi até julgado aqui nos Estados Unidos pela Suprema Corte e agora corre na Justiça do Trabalho. Essa é a dona Joana segurando a única foto do marido, Edivaldo Ferreira de Freitas, um marinheiro que estava a bordo de um navio de cargas que deixou o Porto de Santos em 1976. Mas a embarcação desapareceu sem deixar rastros no Triângulo das Bermudas, uma área localizada no Oceano Atlântico e que é cercada de mistérios. O nome se dá pela formação imaginária de um triângulo com as pontas em 3 locais, em Miami, nos Estados Unidos, San Juan, em Porto Rico, que também é território americano, e as Ilhas de Bermudas, um território britânico. A região é famosa por acontecimentos misteriosos que envolvem desaparecimento de navios e aviões. Hoje em dia se sabe que muitos dos naufrágios podem ter acontecido em virtude do comportamento supostamente anômalo de suas águas. Há 46 anos, a dona Joana convive com as incertezas do desaparecimento do marido. Na época, em 1976, a história foi notícia no mundo todo e estampou até a capa do New York Times. A embarcação saiu do Brasil levando minérios de ferro para os Estados Unidos. Dos 37 a bordo, 9 eram brasileiros. O único vestígio encontrado até hoje é um bote salva-vidas. Joana, que nunca desistiu de encontrar notícias sobre o que teria acontecido com o marido, chegou a iniciar uma ação judicial nos Estados Unidos, que foi negada em 2001 pela Suprema Corte do país por causa das dificuldades em obter informações sobre o caso. Hoje, um processo está aberto na Justiça do Trabalho. A última audiência aconteceu em junho e a sentença deve ser anunciada ainda neste mês. Os advogados pedem uma indenização de R$120 mil para a brasileira que hoje tem 82 anos. E com as temperaturas subindo sem parar nessa temporada de verão, quem está sofrendo muito com o calor excessivo são os moradores de rua. Exatamente. Em Phoenix, por exemplo, lá no Arizona, 338 homeless morreram no ano passado por causa desse calor. Já neste ano, ações voluntárias estão tentando reverter essa situação. Baldes de gelo e água. É assim que os moradores de Phoenix estão se unindo para ajudar os homeless que triplicaram este ano nas ruas da cidade, considerada uma das mais quentes do país. Por causa da pandemia, inflação alta e crise econômica, o número de desabrigados morando nas ruas aumentou e muito. Neste período do ano, as temperaturas atingem 3 dígitos, passam de 110 graus Fahrenheit e podem desidratar muito rápido. Em 2019, o calor matou 199 pessoas em Phoenix. No ano passado, esse número chegou a 338. Por isso, todo domingo, moradores se revezam para distribuir comida e água para os sem-teto. Anualmente, em todo o país, o calor provoca a morte de 1.500 pessoas. Metade dessas mortes é de morador de rua. Este ano, com a previsão de calor recorde e de mais homeless, as autoridades temem que isso possa significar uma tragédia ainda maior.
Pois é, essas altas temperaturas aí não tão fáceis, né, Ruth? Não tá mesmo. E olha, a previsão para o final de semana é de mais calor. Vamos dar uma olhada aqui na temperatura agora? Vamos ver como é que vai estar nesse final de semana? Olha, Boston, tempo encoberto, mínima de 68 graus Fahrenheit. Nova York, tempo encoberto também, mínima de 75 graus Fahrenheit. Orlando, chuva, mínima de 77, máxima de 89 graus. Dallas, sol forte, máxima de 102. Houston, sol forte também, máxima de 95 graus Fahrenheit. Em Seattle, Washington, tempo encoberto, mínima de 58 graus Fahrenheit. São Francisco, sol como sempre, mínima de 56, máxima de 72. Los Angeles, sol forte, máxima de 87. E Las Vegas, claro, máxima de 111 graus Fahrenheit. Ontem estava 9, Evelyn, hoje está 111 graus Fahrenheit, mas ainda está subindo, né? Essa região de deserto é sempre bastante perigosa nesse calor, né? Realmente temperaturas muito altas. E a previsão é demais, vai subir mais ainda. E olha, antes da gente encerrar o jornal nessa sexta-feira, a gente tem, claro, o quadro Viralizou. E com um monte de histórias dessa vez, todas elas muito curiosas, que hoje estão bombando na internet. Em Ohio, o salto coletivo de um grupo de paraquedistas impressionou muita gente. É que eles quebraram um recorde de maior formação nos ares com, acredite, 48 pessoas. Cada um saltou separadamente e aos poucos foi se formando uma espécie de teia. Depois de ficarem um tempo alinhados, os paraquedistas se soltaram para acionar os paraquedas. O recorde anterior era de 33 pessoas fixadas nas alturas. Esse quadro do pintor Van Gogh também está dando o que falar na internet. É que pesquisadores acabam de descobrir um segredo escondido na obra de um século de vida. A pintura Cabeça de Mulher Camponesa já era considerada um tesouro. Agora, ainda mais depois que um raio-x revelou que há um autorretrato de Van Gogh no verso da lona de pintura, coberto por cola e um suporte de cartão. Os historiadores que fizeram a descoberta dizem que o pintor mundialmente conhecido costumava reutilizar as lonas, o que explica o mistério. A peça seguirá em exposição enquanto especialistas avaliam a possibilidade de recuperar o raro autorretrato. E falando em centenários, Harry conquistou a internet ao mostrar que comemorou seus 100 anos fazendo o que mais gosta, strikes. O morador de Iowa diz que boliche sempre foi uma paixão, desde que tinha 10 anos de idade. This is my home away from home, basically. E não vai pensando que o centenário só joga por diversão, viu? Ele conta que ainda participa da Liga de Verão da cidade que mora, ou seja, compete sério. As long as I can get the ball down and at least hit the pins. Além de dar um trabalhão para os adversários, ele já anuncia que não pensa em parar tão cedo. Agora, uma história que conquistou os usuários mais velhos da internet. É que em Minnesota viralizou a imagem dessa caixinha de empréstimos gratuitos de Blockbuster. Bom, em época de streamings, muita gente não sabe o quanto era gostoso procurar por filmes nas locadoras. Mas nesse cantinho do país, parece que tem gente querendo recuperar essa paixão, sobretudo em tempos de crise. A caixa de filmes é um conceito inovador que quer ajudar as pessoas a reduzir seus gastos com entretenimento. São mais de 600 títulos de filmes e séries assim, disponíveis para quem quiser usar. A ideia é bem bacana, né, Evelyn, desse último aí, dessa caixinha da Blockbuster, acho bem bacana, porque afinal de contas tem muita gente realmente que não pode pagar esses canais de streaming. Agora a pergunta fica no ar, será que vai dar certo? Eu acho que vai dar certo, mas pra galera mais velha, porque com certeza os jovens passam e nem entendem, porque eles não sabem o que é alugar um filme, né? Passar numa locadora, pegar o filme e levar pra casa, ter que rebobinar pra devolver. Tempo bom, né, Ruth? Mas olha, vai ter Blu-ray também lá, não vai ser só vídeo, vai ser... Mas é no mesmo esquema, né? Tem que pegar e levar, não é só clicar no botãozinho ali no computador ou na televisão. Acho que eles nem sabem o que é, né? Acho que eles não sabem o que é fita, não sabem o que é Blu-ray. Concordo com você, eu acho que vai ser pro pessoal mais velho mesmo, mas olha, tipo a gente. Tipo a gente. A gente tá ficando velha. Ixi, não espalha. Olha, o Jornal Américas no Ar termina aqui, então a gente espera vocês segunda-feira às 7h30 da noite. Sempre depois do Cidade Alerta. Um bom final de semana pra vocês e vocês ficam agora com a série Todas as Garotas em Mim. Boa noite.